Olá, pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês e eu trago mais uma aula sobre geometria. Algumas informações importantes para a gente começar o estudo de geometria. Primeiro, o ponto. O que é o ponto? Um ponto, propriamente dito, é uma entidade que é caracterizada pelos seguintes postulados. O ponto não tem dimensão, ele pode ser, por exemplo, um toque da caneta no papel. Representamos pontos no espaço sempre com letras maiúsculas. O exemplo que nós temos ali é o ponto A. Por um ponto no espaço passam infinitas retas. Todo ponto que pertence a uma reta divide essa reta em duas semirretas. E esse ponto é o ponto de origem. Agora a gente vai estudar a reta. O que é reta? A reta também possui alguns postulados. Uma reta não tem origem nem extremidade. É representada sempre por letra minúscula. Uma reta é ilimitada e infinita. Logo, não é possível determinar o seu comprimento. Ela é ilimitada e infinita. Anota aí, letra minúscula, para identificar a reta. Uma reta é um conjunto de quê? De infinitos pontos. Dois pontos distintos determinam ou individualizam uma reta, ok? Agora a gente vai estudar planos. Um plano pode ser formado por três pontos não colineares. E aí você vai me perguntar, o que é colinear? Faz parte da mesma linha. Então, três pontos que não estão na mesma reta, na mesma linha, representa um plano. O plano ele é representado por letras gregas minúsculas. Alfa, beta, fi, psi, ok? Ou por uma reta e um ponto fora dela. Então, se nós temos uma reta e um ponto fora dessa reta, a gente consegue determinar um plano. Não se esqueça que lidamos com o espaço, então este postulado é possível, ok? Um plano pode ser formado por duas retas concorrentes. E o que quer dizer retas concorrentes? Que elas têm um ponto em comum, que elas se cruzam. Nós vamos estudar isso adiante sobre as posições das retas. Ou também por duas retas paralelas distintas. Retas paralelas também nós vamos estudar. O que é reta paralela? São duas retas que não têm nenhum ponto em comum. Então, através disso, a gente pode determinar um plano. Então, o plano está desenhado aí para vocês, tá? Agora a gente vai passar o que é vértice e o que é ângulo, ó. O ponto de encontro entre duas retas no mesmo plano é chamado vértice. Então, o ponto ali, ó, esse pontinho é o vértice. E a inclinação entre as duas retas é chamado ângulo. Aqui é o ângulo, ó. Ok? Olha ali, ó. Ângulo. Ok? Agora, a gente vai ver que na natureza tem muitas formas geométricas. Por exemplo, no céu, as estrelas fazem o que nós lembramos de quê? De pontos. Infinitos pontos no céu. A linha do horizonte lembra uma reta. A superfície do campo de futebol lembra um plano. Então, na natureza, a gente encontra muitas figuras geométricas, muitas formas geométricas, e é muito interessante a gente estar sempre atento às coisas. Posições relativas entre duas retas. Eu já meio que falei um pouquinho atrás sobre retas concorrentes e retas paralelas. Retas concorrentes, olha a definição. Duas retas são ditas concorrentes quando possuem um ponto em comum. Dizemos que essas retas concorrem neste ponto, que é a interseção entre as retas. Então, se duas retas elas têm um ponto que em comum, onde elas
se cruzam, onde elas se cortam, então nós temos retas concorrentes. Duas retas concorrentes sempre vai formar 4 ângulos. Olha ali, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Retas perpendiculares. Elas são retas concorrentes, só que tem um detalhe. Os 4 ângulos que elas formam são ângulos de 90 graus. Ângulos retos. Então, retas perpendiculares formam ângulos retos. Ângulos de 90 graus. Muito legal, muito top, mas e agora? Retas paralelas. Dizemos que duas retas no mesmo plano são paralelas quando elas não possuem nenhum ponto em comum, não tem ponto em comum. Então, neste caso, a reta R e a reta S, elas têm a mesma inclinação e elas são paralelas, nenhum ponto em comum, ok? Seguindo em frente. Bom, e agora? Retas coincidentes. Bom, duas retas são coincidentes quando possuem todos os pontos comuns. Então, a reta R e a reta S têm todos os pontos comuns. Aí a menininha diz ali, ó. Retas coincidentes parecem ser uma só, pois todos os pontos de uma pertencem também à outra. Que interessante. Anota aí. Bom, eu peguei um mapa de um bairro, talvez, e aí eu queria analisar com vocês. Na nossa cidade, no nosso bairro, nós temos ruas. E às vezes a gente vai dar uma informação e as pessoas perguntam: ah, essa rua é paralela a outra? É perpendicular? Então nós temos que saber essas coisas, porque as ruas são como retas paralelas, perpendiculares, coincidentes, concorrentes. Então, por exemplo, a Rua México e a Rua Equador, elas são ruas paralelas. Elas não têm nenhum ponto em comum, elas não se cruzam, não tem uma esquina comum, não é verdade? Mas a Rua Espanha, ela é concorrente com a Rua México. Por quê? Porque ela tem uma esquina em comum lá, ó. Bem aqui, ó. Rua México e Rua Espanha. E além de ser concorrentes, elas são perpendiculares, porque forma nitidamente nesse desenho 90 graus. Espero ter ajudado vocês. Até breve, até a próxima aula. Tchau, tchau!